Oiê, aqui é a Lili. Hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li em janeiro e os que eu pretendo ler em fevereiro. O primeiro que eu li esse ano foi o De Férias com Você, da Emily Henry. Aqui a gente tem dois principais que são amigos, mas não estão se falando há uns anos, só que eles também se gostam, se conhecem desde mais ou menos ali da adolescência / para ir para a faculdade. E a gente não sabe o que aconteceu, por que eles pararam de se falar. Só que a principal, ela fica narrando que eles meio que pararam de se falar porque eles discutiram há uns anos atrás. E passa o livro inteiro nesse mistério de por que eles brigaram. Só que no fim das contas é um livro de romance, só que eu dei só 2 estrelas pra ele, porque pra mim o romance em si não foi muito bem trabalhado. Eu me importava muito mais se eles voltariam a ter amizade ou saber o porquê que eles deixaram de ser amigos, do que ver eles como um casal romântico, assim. Eu não conseguia comprar esses dois juntos. Me parecia muito estranho, eu não sentia sincronia entre eles. Eu achei um clichêzinho bem chato, bem ruinzinho mesmo. Eu ainda dei 2 estrelas porque eu li ele extremamente rápido, né? Porque é uma história bem fluida. Mas mesmo assim eu ainda acho que não compensou. Eu poderia ter começado o ano com outro livro. Eu falei, vou começar um ano com um livrinho leve, de férias, porque eu tenho que trabalhar muito, não vou poder tirar férias. Vou ler um livrozinho de férias, pelo menos, pra me divertir um pouco. Não foi legal, não gostei. E eu dei só 2 estrelas e agora também eu tô com o pé atrás se eu quero ler outro livro dessa autora ou não, mas por enquanto pelo menos eu não quero pegar. O segundo livro que eu li é um nacional, é o Madame Xanadu, do Aureliano. Aqui a gente tem a Madame, que ela é a persona do Jefferson, e a gente passa o livro todo tentando descobrir o que aconteceu e por que a Madame ela é tão triste. E por que ela fala do Jefferson em terceira pessoa, como se não fosse ela mesma em algum momento passado da vida dela. É um livro sobre perda, sobre luto, onde a gente acompanha a Madame sofrendo muito e bebendo muito. E também a gente não consegue entender o porquê que está acontecendo isso, o que aconteceu exatamente para a Madame estar desse jeito. Só que começa mais ou menos ali na metade do livro, a gente começa a entender o que está acontecendo. É uma escrita nacional aí muito bem feita, que eu gostei muito. Quando esse autor lançar alguma outra coisa, eu quero muito ler também. O terceiro livro que eu li é um clássico, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É um livro extremamente curtinho, de umas 100 páginas mais ou menos, 150 com os apêndices que tem atrás, mas a história em si é uma 100 só. Aqui é uma sátira ao socialismo russo, onde a gente tem os bichos ali dessa fazenda se rebelando contra o dono, porque eles se sentem explorados e eles não comem o suficiente e trabalham demais e não recebem alimento o suficiente. Então são esses bichos se rebelando, onde a gente vê esses 2 porcos aqui, que no caso seria como se fosse representação de 2 pessoas, disputando o poder para ver quem lidera melhor aquele povo, digamos assim, quem é o melhor líder possível. Só que entra naquela parte de que o socialismo ele é muito bom na teoria, só que na prática ele não funciona tão bem assim, porque a partir do momento que você dá um poder para alguém, esse alguém geralmente vai explorar os que eles consideram mais fracos e vai acabar se tornando o líder totalitário. Então é uma história bem curtinha, onde tem essa parte ali de sátirazinha com os bichos, ao invés de serem os humanos, mas eu achei ela muito bem escrita e muito legal, não é à toa que é um clássico aí, e eu acho que qualquer pessoa poderia ler, porque ele tem uma escrita um pouco fluida, assim, é fácil, principalmente com as pessoas que defendem completamente o socialismo como se fosse a melhor coisa da Terra, entende? Como se não tivesse nenhum lado negativo no ponto do socialismo. Como se só por implementar ele seria a salvação do povo e da terra daquele local, entende? O quarto livro eu peguei no Kindle Unlimited, é A Canção de Aquiles. Aqui é uma releitura da Ilíada, só que eu nunca li o livro original, que seria a Ilíada. Então eu não sei dizer se é uma boa releitura ou não. Eu vou falar apenas do livro como ele isolado, né, como obra única. Aqui a gente tem o semideus Aquiles e o seu companheiro escudeiro, que é o Patroclo. E ali a gente vê o Aquiles ele ficando cada vez mais forte, treinando junto com o Patroclo. E os dois meio que tendo uma ligação tanto de amizade quanto romântica. Só que eles estão numa época bem antiga ali, né, onde não é permitido um cara casar com outro cara. Só que o Aquiles ele não tá nem aí, como ele é um semideus, ele é o guerreiro mais forte e ele é extremamente rico, ele fala pro Patroclo ficar sempre ao lado dele e que as pessoas que falem, não tem? Tipo, eles não fazem nada na frente de outras pessoas, mas também não fazem questão de esconder muito bem escondido ou ficarem longe, coisas desse tipo. E o Aquiles, ele é convocado para ir à guerra e o egoísmo dele faz com que ele vá e que ele peça ao Patroclo para ir junto com ele,
mesmo ele sabendo que nessa guerra ele pode morrer, e é bem provável que ele morra, e que o Patroclo vai sofrer, obviamente, a perda dele, só que a vontade dele de ter nome, de ter fama, de ser o melhor guerreiro, é ainda maior do que o medo de morrer ou de perder o Patroclo. Então ele é um livro que traz essa releitura aí. Eu não sei muito bem, como eu disse, sobre o livro original, mas essa ideia de um semideus se matando em guerra e ter outros deuses e ter o escudeiro humano meio que ajudando, eu gostei bastante. Ainda mais essa ideia de acampar em um local, em sitiar uma cidade, em destruir vilas, esse tipo de coisa que envolve realmente guerra, eu gosto bastante. Então esse ponto aí ele já me chamou a atenção. Talvez para você que vá ler não goste tanto porque envolve muita questão da guerra e tem pessoas que realmente não gostam. Só que esse para mim é literalmente o ponto forte do livro, além da parte de egocentrismo realmente, sabe? A parte de você se importar apenas com você mesmo. Então tá disponível lá no Kindle Unlimited, se você tiver assinado, pega. Eu ainda acho que ele vale bastante a leitura e fica aí minha recomendação. O último livro que eu li em janeiro foi da Octavia Butler. Aqui eu li A Parábola do Semeador. Foi o primeiro livro dessa autora que eu li, eu gostei bastante. Aqui a gente tem uma distopia, meio que seria futurista, porque o livro foi escrito na década de 90 e ele se passa em 2024, 2027, por ali. Então a autora ela fez meio que uma idealização do que aconteceria com a humanidade se o aquecimento global acelerasse muito mais rápido do que foi a nossa realidade aqui, sabe? Ali a gente se passa no território americano, né, nos Estados Unidos, onde a principal é a Lauren. E a Lauren, ela é uma menina com seus 15 anos ali, pro 16, então o livro se passa um tempinho ainda. E ela vive dentro de, digamos, como se fosse um bairro. Mas é um bairro extremamente pequeno, sei lá, umas 2, 3 quadras só. E aquilo ali é murado em volta, para que as pessoas que moram fora do muro não invadir o bairro dela. E a Lauren sempre acha que alguém vai invadir, que vão destruir, vão botar fogo. E ali a gente tem essa menina extremamente nova, onde ela perdeu a fé no Deus cristão, né? Que os pais dela são batistas. Ela perdeu a fé nesse Deus cristão e ela começa a criar meio que a tua própria religião na interpretação dela do que seria Deus, de fato. E aqui ela diz que Deus é a mudança, que a mudança é a única coisa que a gente não pode evitar, e a mudança é o que rege o universo. Ela faz uma religião com base nesse ensinamento de que a mudança é o que importa, até que chega um dia que ela precisa ir para fora dos muros do bairro dela ali. Então a gente começa a perceber como é difícil a vida das pessoas que moram do lado de fora desse muro, que elas são andarilhas, que elas passam fome, que elas não têm emprego, que elas não sabem se elas vão ficar vivas, porque volta e meia uma pessoa e outra começa a arrumar problema e tiroteio e droga. É uma distopia bem escrita, onde a gente tem essa menina que já se tornou uma adulta quando acontece essa coisa, tentando se encontrar nessa nova realidade de mundo dela, que já não era boa quando estava dentro do bairro, e ela percebeu que é ainda pior do lado de fora, só que tudo é contado pelo ponto de vista da Lauren e como se fosse em forma de diário ali. Ela vai relatando o que aconteceu dia tal, ano tal, esse tipo de coisa. É uma distopia muito boa, eu ainda não tenho a sequência e eu preciso muito comprar porque eu quero saber como essa história termina. E se eu conseguir comprar, eu quero pôr ele para leitura de fevereiro, mas como eu ainda não tenho, não coloquei como meta de leitura. Pra mim, de todos, o melhor foi o da Octavia Butler, porque distopia já me agrada muito. E eu gostei muito também do jeito que a autora escreve, entende? Eu achei uma escrita muito boa e muito fluida, mesmo que seja um livro de uns 25 anos atrás, achei bem tranquilo e bem escrito. Se você tá gostando do vídeo, gente, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante. Deixa aqui embaixo também quais livros você leu em janeiro ou quais você pretende ler no mês de fevereiro. Ou se você ficou curioso em ler algum desses livros que eu li no mês de janeiro, se você gostou, só comentar aqui embaixo que eu respondo. E bora agora para as leituras que eu pretendo fazer em fevereiro, porque são muitas. O que acontece? Esse ano de 2023, eu tenho uma meta de tentar ler 100 livros na estrutura de romance. Eu não vou contar quadrinho, eu não vou contar contos, nem nada que seria uma leitura mais rápida. Aí aqui seriam 100. 100 são bastantes livros. Então a minha ideia seria ler 8 a 9 livros por mês. Mês de janeiro já deu errado, que eu só consegui ler 5 por causa da faculdade, trabalho, correria da vida, não deu. Então esse mês de fevereiro eu botei 8, que é um mês um pouco mais curto, né? Tem menos dias. Pra no mês de março eu conseguir ler 9 ou 10 para conseguir tirar o atraso de janeiro, sabe? Então aqui eu vou botar alguns dos livros que eu quero ler. Eu não sei muito sobre a história, alguns deles eu sei, alguns não, então eu vou comentar assim bem rapidinho.
O primeiro que eu já tô lendo é o segundo volume do Trono de Vidro, que é Coroa da Meia-Noite. Eu coloquei lá a enquete no Instagram e o pessoal votou nesse, eu coloquei entre ele e o Daisy Johnny and the Six. Eu acabei de começar o segundo volume e o meu problema ainda é o mesmo problema que eu tive no primeiro. A autora repete exageradamente o nome dos personagens. É Celina 10, 20 vezes numa mesma página, ou Kale, eu acho que é Kale, não sei pronunciar muito bem o nome dele. Ou o Príncipe também, que eu não lembro mais o nome muito bem. Darius, não, Dorian. Ou o Dorian, ela fala muito o nome dos personagens. Ela não usa ele, ela não usa dele, ela não usa um pronome, ela só usa o nome do personagem. E isso é extremamente cansativo, aonde eu fico mais presa ali de, pelo amor de Deus, mulher, use um pronome do que interessando mesmo na história. Só que mesmo assim eu ainda acho que a Sarah J. Maas, ela consegue fazer uma história ir muito rápido quando você se toca, você já leu 40 páginas, 30 páginas. É uma história que você lê bem rapidinho. Gente, começou a chover um pouquinho aqui, mas ainda tá baixo, então eu vou continuar o vídeo. Se sair algum ruído aí no vídeo, desculpa, mas eu vou... Só mais um pouquinho de tempo, então eu vou terminar de gravar, tá? Aí releva se ficar o ruído da chuva de fundo. O próximo que eu quero ler é Os Testamentos, que é meio que a sequência ali do conto da Aya, né? Que é alguns anos na frente. Eu não sei muito bem o que esperar dessa história, eu tentei fugir o máximo de spoiler, eu não sei se é anos depois... Quantos anos depois, se a gente tem a Offred aqui ou não. É uma história que eu quero ler, porque eu gostei bastante do conto da Aya. O próximo é a Abadia de Northanger, da Jane Austen. Vai ser o primeiro livro dela que eu vou pegar pra ler, porque ele é o mais curtinho. Eu nunca li essa autora, então estou extremamente curiosa, né? É uma autora de clássico, não tem como ela ser tão famosa. E os livros dela não serem bons. Então eu comprei a coleção aqui atrás. No Kindle Unlimited eu pretendo ler 2. Um deles é da mesma autora da Canção de Aquiles. Esse aqui que eu quero ler é o Circe. E o outro que eu quero ler é a Escola de Contos Eróticos para Viúvas. O título dele é um pouco assim, mas eu ouvi muitas pessoas falando bem e fiquei super curiosa. Como tá disponível lá, eu quero ler ele ainda esse mês. Porque no final de fevereiro meu Kindle Unlimited cancela e eu não vou renovar, porque eu acho R$20 um valor um pouco salgado pra mim, eu não tenho condições de pagar assim. Então, geralmente eu pego só quando tá na promoção ou algo do tipo. Aí, em e-book, eu tenho 2, que eu quero começar a trilogia do Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Como eu gostei de Um Estranho Sonhador, que é dela, eu quero ler essa outra trilogia aqui. Dizem que não é tão bom quanto, mas mesmo assim eu fiquei curiosa, então já comprei o e-book. E outro que eu quero ler é Filhos de Sangue e Osso, que é só uma duologia. Eu também já tenho o e-book dele, me pareceu ser bem legal, me parece ali que é algo de negro, uma etnia negra ou uma colônia. Eu não sei muito bem o que é, mas pela capa me parece ser de etnia negra e parece ter alguma coisa a ver com tribo. E eu fiquei extremamente curiosa, achei a capa bonita e eu quero ler essa duologia também, pelo menos o volume 1. E se eu comprar o segundo, eu quero ler a sequência A Parábola do Semeador, que seria a Parábola dos Talentos, e completar essa duologia aí da Octavia. Mas eu não tenho certeza, então eu não, vou deixar ele aqui em aberto, talvez sim, talvez não. Então essas são as leituras que eu pretendo fazer esse mês. Eu quero realmente concluir as 8 para ver se eu não fico devendo mais nenhum aí. Senão vai ficar difícil para eu conseguir minha meta de 100 livros esse ano. Mas é aquela coisa, é uma meta porque eu estipulei, porque eu quis. Mas também se eu não alcançar, não vai mudar em nada na minha vida, sabe? Se você quiser acompanhar esse tipo de leitura, me segue lá no Instagram, me segue lá no Scooby também, que eu atualizo sempre minhas leituras diariamente. Esse mês de janeiro eu já perdi um dia, porque eu esqueci de marcar, dei bobeira, quando eu fui ver já era meia-noite e pouco. Já contaria pro dia seguinte, mas também fazer o quê, né? Vai pro próximo, continua marcando e vamos ver qual vai ser o recorde. Então, pra você que assistiu até aqui, gente, obrigado, tá? Curte o vídeo, comenta, beijo e até o próximo.